Alô, você do Dedicação Delta, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao YouTube do DD. A gente começa agora mais um vídeo do nosso projeto Alvo Certo aqui no YouTube, com temas relevantes para as carreiras policiais. Não deixa de compartilhar o vídeo com todo mundo, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui para você receber todas as novidades sempre. E a caixa de comentários está à tua inteira disposição para tirar as dúvidas, para fazer os teus questionamentos e os teus comentários, obviamente, acerca do que você está achando das últimas aulas e dos conteúdos que você quer ver a partir deste momento aqui no YouTube do DD. Veja você o seguinte, caso tu não me conheças ainda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rodrigo Barcelos, eu sou o primeiro colocado do meu concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Sou doutorando e mestre em Direito Penal pela Universidade do Rio de Janeiro e professor de Direito Penal, Processo, Criminologia, várias outras disciplinas. Aqui na tua tela você vê as nossas redes sociais, meu Instagram, o @prof.rodrigo_barcelos com 2 L's, que está à tua inteira disposição para dúvidas, questionamentos ou quaisquer intervenções. E também o perfil do Dedicação, é o @dedicação delta no Instagram. Siga-nos para ficar sempre antenado com todos os assuntos importantes. Agora vamos conversar sobre um assunto relevante. Esta aqui é a terceira aula de digamos assim, de uma sequência de vídeos que eu tenho feito aqui contigo acerca do tema sistemas de teoria do delito. Nós começamos com 2 vídeos introdutórios debatendo os aspectos essenciais do sistema clássico. A primeira parte já está aí para trás. A segunda parte também, a primeira foi uma introdução à dogmática penal e ao que é este assunto dos sistemas processuais, do sistema de teoria do delito, sistemas processuais é outra coisa. A segunda parte discutiu ação no modelo clássico e os seus aspectos mais estruturantes, e nós seguimos com isso a partir de agora. Vejamos o seguinte, no nosso último encontro, na parte 2 destes 3 vídeos sobre o sistema clássico de teoria do delito aqui no YouTube do Dedicação, aqui no nosso projeto Alvo Certo, nós paramos quase no conceito de ilicitude. E eu havia dito a você que é em List que pela primeira vez a ideia de ilicitude diante de juridicidade ganha uma autonomia dentro da teoria do delito. Uma coisa que nós deixamos bastante patente nos nossos 2 últimos encontros sobre isso, aqui no nosso Alvo Certo do Dedicação, e se você não os viu, dá uma pausa aqui, volta, tá aí no canal, então dá uma voltada, assiste os 2 primeiros, depois chega aqui, senão você vai pegar a coisa na metade, não vai entender nada. Mas, perceba o seguinte, uma das coisas, aliás, uma dentre muitas coisas que nós debatemos foi o modelo que List e Belling arquitetam é uma repercussão das ideias de Rudolf von Jhering, que curiosamente teve um neto que era brasileiro até, chamava-se Rodolfo von Jhering, e foi um nome muito importante para a ciência que estuda os peixes, como é que é o nome? A Pisci... Bom, digita no Google, é um biólogo formado pela Universidade de São Paulo, a USP, chamado Rodolfo von Jhering, digita no Google que você vai ver. E aí é o seguinte, List então constrói uma grande parte do seu sistema de teoria do delito a partir de Jhering. Jhering, já vimos, constrói grande parte da sua concepção sobre o ilícito a partir do direito privado romano. Vimos que isso tem uma repercussão na ação, isso tem uma repercussão no tipo, isso tem uma repercussão na faceta objetiva, na faceta subjetiva, isso tem 1000 consequências. Outra importante está na noção de ilicitude. Jhering percebe, fazendo seus estudos de história do direito privado romano, que muitos dos juristas da antiguidade, no direito privado romano, faziam uma distinção entre 2 aspectos da ilicitude. Uma ideia relacionada a uma ilicitude formal e uma ideia relacionada à ilicitude material, que mais modernamente pode ser reconduzida a um debate entre positivismo sociológico e positivismo normativista. List bebe disso também. E é verdade, como eu já havia dito, que List oferece ao conceito de ilicitude o primeiro momento em que ele ganha uma relevante autonomia na teoria do delito. Mas isso não significa dizer que List inventa no modelo clássico de crime o conceito de ilicitude. Muito pelo contrário, esse era um conceito que já existia desde o direito romano. Mas List autonomiza a ilicitude da ação, autonomiza a ilicitude da culpabilidade e a constrói segundo Jhering fazia. E como é que Jhering fazia? Segundo os romanos faziam. Como é que os romanos faziam? Dividindo a ideia de ilicitude entre ilicitude formal e ilicitude material. Então, o conceito geral de ilicitude formal em List é um
E o conceito geral de ilicitude material em List é outro. Hoje em dia, não é raro que nós encontremos numa aula de direito penal ali e acolá, num material ali e acolá, numa questão Sebrasp ali e acolá, a mesma divisão é feita por Iering, primeiro pelos juristas romanos, depois por Iering e depois por List, aqui dentro do sistema clássico. Ou seja, a noção de que a ilicitude pode se diferenciar numa ilicitude formal e numa ilicitude material. Vamos tentar compreender isso aqui. List partia do pressuposto, assim como Rudolf Iering, seu professor, seu orientador de doutorado, de que a proibição é a regra. Portanto, um ato primeiro está proibido e essa proibição pode ser depois derrogada por normas autorizativas ou normas permissivas. Normas que, portanto, excepcionalissimamente afastam a proibição de um fato que está albergado pela descrição típica, neutra, avalorada, acromática, asséptica, imparcial e neutra feita no tipo penal. O tipo, portanto, designa uma proibição. Ao descrever matar alguém, aquele indivíduo que mata alguém se subsume a esse tipo e matar alguém, portanto, é o seu comportamento proibido. A noção de ilicitude formal é a noção de que um comportamento pode, além de estar proibido, ser não lícito do ponto de vista de não albergado por um tipo permissivo. Olha que interessante. Quando o tipo penal descreve de maneira neutra, acromática e avalorada um comportamento, ele torna proibitivo aquele comportamento. Ou ele torna proibido aquele comportamento. Na ideia de ilicitude, nós precisamos examinar agora, sob o ponto de vista da ilicitude formal, se aquele comportamento pode ser não proibido, ou seja, se ele pode ter derrogada, excepcionada a proibição por uma norma formalmente inserida na lei que o torna lícito, que o torna autorizado. São as normas excepcionalíssimas do estado de necessidade, da legítima defesa, do exercício regular de um direito, de um estrito cumprimento de dever legal, como nós as compreendemos hoje. De modo que o conceito de ilicitude formal pode ser compreendido de maneira negativa. Um fato é formalmente ilícito quando sobre ele não incidem normas formalmente previstas em lei que excepcionam, que afastam a proibição feita pelo juízo de tipicidade. List, todavia, partia daquele pressuposto do emprego do método positivista na ciência para a questão penal. Então, já vimos isso no nosso encontro passado. O tipo descreve a situação, isto é uma coisa. A ilicitude faz um valor, ou oferece um valor, oferece uma axiologia sobre a descrição que já foi feita. Beleza. Como é que a gente vai trabalhar com isso aqui agora? Se a ilicitude formal diz respeito à contrariedade de um determinado comportamento ao ordenamento jurídico, que é feito no tipo, e não excepcionado esse comportamento, e diz respeito à não excepção da proibição desse comportamento por uma norma de licitude, a ilicitude material é a ofensa a um bem jurídico. Simples assim. Juarez Tavares foi quem, por exemplo, explorou mais o conceito de ilicitude dentro dos clássicos e compreende que, dessa forma, List instalou dentro da teoria do delito uma noção segundo a qual uma coisa é violar a lei, outra coisa é ofender um bem jurídico. E a noção de bem jurídico, que para nós hoje é muito entronizada, porque desde os trabalhos de Roxin, a partir da década de 70, a função majoritariamente compartilhada pela literatura de uma vertente à outra é a proteção, a função do direito penal, digo, é a proteção de bens jurídicos, mas se isto é verdade, também é verdade que já em List nós tínhamos noções incipientes de bens jurídicos, e a rigor de esquadro mesmo antes dele. Talvez a primeira noção de bem jurídico remonte a Anselm Feuerbach. Existem versões mais antigas, assim, concepções um pouco mais antigas, mas em Feuerbach, que foi um penalista que nós já estudamos lá no nosso primeiro encontro, e em outros 1000 vídeos aí para trás aqui no canal do YouTube, eu já falei de Feuerbach com teoria da pena, teoria da culpabilidade, teoria do erro, uma cacetada de coisas. Mas lá em Feuerbach nós encontramos a ideia de que bem jurídico é o direito subjetivo. Portanto, crime em Feuerbach é a lesão ao direito subjetivo de alguém. E em List existe a ideia de bem jurídico? Existe. E ela está justamente aqui na ilicitude material. Hoje, com olhos de teoria do delito contemporânea, isso muda, né? Porque a gente faz essa análise sobre lesão a bem jurídico dentro da tipicidade, não na ilicitude. Especificamente na teoria na divisão da tipicidade material.
Tipicidade, pensando com olhos de hoje, tipicidade formal faz a descrição de um fato, tipicidade material se indaga acerca da quantidade e da qualidade da lesão causada a um bem jurídico. E é aqui, portanto, dentro da tipicidade material, que a gente emprega a análise sobre o princípio da insignificância, que vai dizer pouca a lesão a um bem jurídico, não há crime, ou da teoria da adequação social, que é, independentemente da lesão, pouco desvalor da ação, não há crime. Se a gente hoje faz isso dentro do tipo, e aí nos próximos vídeos isso vai ficar claro quanto ao motivo, ou seja, por que a gente faz isso dentro do tipo hoje, nos clássicos isso era feito em list dentro da ilicitude material. Porque, de novo, o tipo penal aqui não comporta dimensionamento, não comporta valoração, não comporta graduação, traz uma categoria de ordem absoluta, de ordem preto no branco. O tipo só descreve a situação. Lá na ilicitude é que o cientista penalista poderá, dentro do modelo clássico, fazer a valoração sobre aquilo que já está descrito. Então é dentro da ilicitude que a gente considera o bem jurídico. Isto era uma coisa velha pra caramba. Como eu disse a vocês, isto é uma herança do direito privado romano. Já existia esse debate nos juristas romanos. Ieren bebeu disso, construiu seu modelo de listo, e List bebeu de Ieren e construiu seu modelo de ilicitude. De modo que ilicitude, essa divisão entre ilicitude formal e ilicitude material é uma coisa datada, uma coisa do século XIX na modernidade e antes dessa galera toda, que hoje já não faz muito sentido, porque hoje ficou anacrônico na nossa teoria do delito. Então, quando você se deparar com o pessoal falando, nossa, você conhece o conceito de ilicitude formal, desconfie, porque provavelmente esta pessoa está te dando uma informação datada no tempo que hoje já não faz sentido. E aí, dentro dessa perspectiva, List bebeu uma outra ideia dentro de Ieren, que nele era mais forte do que em List, mas que está atrelada a essa noção de ilicitude formal e material. Se, perceba você, dentro do modelo listiano, do modelo List-Behring, é na ilicitude material que nós devemos discutir a lesão a um bem jurídico, sob o primeiro ponto de vista, precisamos discutir o que é o bem jurídico para o modelo clássico. E aqui há uma inteira aproximação, de novo Juarez Tavares aqui nos socorre, entre o bem jurídico e a finalidade da norma. De modo que o papel do direito é reconhecer um bem jurídico, simples assim. E aí o bem jurídico pode ser a finalidade da norma, pode ser o motivo da norma ou um interesse simplesmente reconhecido pela norma. Ieren, quando escreveu sobre direito penal, fez uma classificação dos delitos em 3 ofensas: delitos contra a sociedade, delitos contra o Estado e delitos contra a pessoa. List vai beber dessa classificação e empregá-la igualmente no seu modelo clássico. Então, já há uma noção de bem jurídico aqui compartilhada na maioria dos clássicos? Já. É a noção de bem jurídico como interesse reconhecido pelo direito. Agora, isso era feito dentro do tipo? Não, o tipo era uma categoria de valor absoluto. Isso era feito dentro da ilicitude. Esse era o primeiro ponto da ilicitude material que eu queria mencionar com você. O segundo ponto era o seguinte: alguns autores aqui compreendiam que a ilicitude material também comportava um juízo sobre a lesão, não à lei, não a um bem jurídico, não a um interesse reconhecido pelo direito, mas a algo como a noção geral de direito, a algo como a sociabilidade geral da ação, a algo como um espírito geral do que é socialmente aceitável, do que é socialmente bom, do que é socialmente correto. Uma noção que está muito atrelada a um conceito material de crime. Perceba você, Ieren, quando escreveu um livro chamado A Finalidade do Direito, que aqui no Brasil saiu com 2 tomos, são 2 livros grandes, ele escreveu em alguns capítulos sobre a questão criminal. E aí Ieren diz o seguinte: a função do direito, ou seja, a finalidade do direito, é servir aos interesses da sociedade. Pode acontecer, portanto, que em algumas situações o legislador, por omissão, não criminalize um comportamento que ofende os interesses da sociedade. Mas, independentemente da não criminalização dessa ação, ela ainda ofende os interesses da sociedade do ponto de vista material. Portanto, ela é materialmente ilícita, mas não é formalmente ilícita. Nesse livro, A Finalidade do Direito, Ieren chega a admitir que, na sua visão, seria possível considerar que um crime o é, ainda que não esteja exatamente previsto em lei. Ou seja, que um fato materialmente ilícito possa ser criminalizado, ainda que ele não seja formalmente ilícito. E dentro do seu ponto de vista, havia uma coerência. Ninguém pode chamar Ieren de incoerente.
Ele parte da perspectiva segundo a qual a finalidade do direito é servir aos interesses da sociedade. Isso orienta a formação do direito, a interpretação do direito, a elaboração do direito, a aplicação concreta do direito e toda a concepção geral sobre o direito. Se eu, Rodrigo, pratico um ato que ofende os interesses da sociedade, a medida do legislador, que atende aos seus interesses, é criminalizá-lo. A medida do juiz, que atende aos interesses da sociedade, é criminalizado. Se o legislador, por omissão, não atendeu ao seu dever, que era fazer frente aos interesses da sociedade, e eu, Rodrigo, o ofendi, caberá ao juiz, na aplicação do direito, satisfazer essa finalidade de atender os interesses da sociedade com o direito. Portanto, a noção de ilicitude material tem três elementos. E aí, só para finalizar esse ponto, Iering acaba concebendo, portanto, a possibilidade de criminalização de comportamentos sem uma lei criminalizante em muitas situações. E ele diz isso expressamente, que hora ou outra, numa ou noutra situação excepcional, é possível dispensar a legalidade num crime, num ato, né, que materialmente seja drasticamente ofensivo aos interesses da sociedade, para criminalizá-lo, mesmo sem uma previsão exata em lei nesse sentido. Então, o conceito de ilicitude no sistema clássico tem vários elementos que hoje o tornam anacrônico. Primeiro, essa possibilidade de você constituir ou conceber um injusto penal fora da legalidade, o que hoje é um absurdo. E hoje não faz o menor sentido. E hoje é o exato motivo, por exemplo, pelo qual Raul Zaffaroni e Nilo Batista são muito refratários a admitir causas de exclusão da ilicitude supralegais. Porque por um critério de coerência, eles dizem, se a gente admite causas de exclusão da ilicitude que estão fora do direito, a gente fica assim, com como é que eu vou te dizer? A um passo de admitir causas de criação do injusto que também estão fora da lei. Então, causas de criação do injusto extralegais. Por isso é que Raul Zaffaroni e Nilo Batista, por exemplo, vão trabalhar o consentimento do ofendido, não como causa de exclusão da ilicitude, que não admitem exclusão de ilicitude supralegal, mas como causa excludente de tipicidade material. Tem aula para trás aí no nosso canal do YouTube, aqui no Projeto Alvo Certo, em que eu explico todos os detalhes da tipicidade conglobante. É uma aula de uns 50 minutos, eu extrapolei aí, gravei quase 2 aulas numa só, para te mostrar como é que isso funciona. Então, o primeiro elemento que deixa hoje totalmente datado e anacrônico o conceito de ilicitude do sistema clássico é esse, a possibilidade de criar injustos fora da lei. O segundo elemento que deixa hoje anacrônico, sem sentido, datado, né, ou seja, que fez com que envelhecesse mal e que hoje nós não podemos utilizar a ideia de ilicitude no sistema clássico, é essa noção de que o tipo é uma categoria de conteúdo absoluto que só descreve e depois o jurista cientista lá na ilicitude fará uma valoração. Por que isso é anacrônico? Porque é metodologicamente datado, né? Parte da noção mais tacanha e mais primitiva da metodologia científica, que é uma ideia hoje comprovadamente falsa, metodologicamente indevida, de que, digamos assim, conhecer a realidade é uma coisa totalmente estanque e depois valorar a realidade é outra coisa totalmente estanque. O giro linguístico da filosofia no século XX demonstrou que isso não é verdade. Os filósofos do existencialismo demonstraram que isso não é verdade. As modernas concepções científicas demonstram que isso não é verdade. A política criminal demonstra que isso não é verdade. Ou seja, interpretar, conhecer e aplicar são atos que acontecem na mesma dimensão. De modo que não existe o intérprete conhecer a realidade sem que ele mesmo já nesse ato a valore. Não existe o intérprete descrever o objeto de estudo sem que nessa descrição esteja empregada toda a sua valoração subjetiva. De modo que descrever a realidade, descrever o objeto de estudo e participar da criação dessa descrição com seus próprios pré-juízos ou os seus juízos, né, a priorísticos, o que levará muitos penalistas dessa época a superarem, ou a, digamos assim, complementarem o modelo clássico daqui a alguns anos com o modelo neoclássico, mas a gente vai ver isso daqui a pouco, fazem com que este conceito de ilicitude material de um lado, ilicitude formal de um lado e o tipo lá no outro lado, seja hoje um conceito datado. Então são dois os pontos aqui.
Fora isso, a ideia de que a noção de bem jurídico, que aqui está na ilicitude material, que hoje é uma noção também datada, nós temos aqui já mais uma das muitas críticas que o sistema clássico sofreu. Vimos que o sistema clássico não explica adequadamente o problema da omissão, vimos isso aí no primeiro ou no segundo encontro. Vimos que o sistema clássico não explica adequadamente o problema da ilicitude, partindo de uma concepção filosófica e intelectual muitíssimo questionável, o que, somado a outras críticas que nós já já as veremos, vai levar à sua progressiva crítica e ao seu progressivo abandono pelos penalistas neoclássicos. Então, ação e ilicitude, vimos aqui, compõem a faceta objetiva do ilícito, do tipo penal, do tipo penal não, desculpa, a faceta objetiva do crime dentro do sistema clássico. Por que a faceta objetiva? Volto a isso, porque a gente falou aqui de ação, a gente falou de tipicidade, a gente falou de ilicitude, a gente falou dessa montoeira de coisa, mas a gente não falou de dolo, a gente não falou de culpa, a gente não falou de intenção, a gente não falou de motivos. Um aspecto interessante é que dentro dessa lógica, se a gente está fazendo essa valoração aqui na ilicitude material da ofensa ao bem jurídico, o que a gente hoje chama de princípio da insignificância, em autores tributários desse modo de enxergar o delito, o princípio da insignificância está dentro da ilicitude material e não dentro da tipicidade material. Não é por outro motivo que até mesmo recentemente, autores assim um pouco mais tributários dessa ideia construíram o princípio da insignificância como uma causa de exclusão da ilicitude. No Chile, o professor Guzmán D'Álvaro entendeu dessa forma, falando, olha, a análise da lesão e se ela é insignificante ou se ela é relevante tem que ser feita dentro da ilicitude, não na tipicidade, porque a tipicidade não comporta essas valorações. No Brasil tivemos outros penalistas. Eu gravei também uma aula aqui para nós no Alvo Certo, falando sobre o princípio da insignificância, sobre essas variações dogmáticas, que agora eu não sei se já está no canal ou se vai em breve, depois desse vídeo. A ordem me fugiu da memória aqui. Mas se não está no canal, uma aula, uma ou duas, sobre o princípio da insignificância, em que a gente discute isso, vai aparecer aí em breve. E o próprio Superior Tribunal de Justiça, recentemente, numa decisão do STJ, não recente, agora não me lembro exatamente o número da decisão, mas você acha facilmente, numa decisão do ministro Rogério Schietti, dá uma beliscada nisso aqui. É uma decisão do ministro Schietti em que ele diz o seguinte: a insignificância é melhor tratada dentro da punibilidade e não dentro da tipicidade. Aí, no voto que ele dá, ele diz o seguinte: a tipicidade é uma categoria de valor absoluto e ela não comporta dimensionamento. Portanto, o princípio da insignificância é melhor discutido, melhor analisado dentro da punibilidade e não dentro da tipicidade. O ministro Rogério Schietti ali adota algo então como uma teoria quadripartite do delito, para dizer que a tipicidade não exclui para dizer que a insignificância não exclui a tipicidade material, mas em realidade a punibilidade de um fato. Tudo isso, todas essas várias posições, ou seja, a insignificância exclui a tipicidade, a insignificância exclui a ilicitude, a insignificância exclui a punibilidade, ou existe um conceito de ilicitude formal, de ilicitude material. Tudo isso é tributário deste sisteminha aqui, que nós chamamos sistema clássico de delito. Eu sei, você, quando lê isso no manual, etc., você não tem metade dessas informações, né? Por isso eu sempre, de novo aqui, agradeço a dedicação por me permitir dar a aula que eu acho importante, no nível de profundidade que eu acho relevante, para que a gente possa conhecer verdadeiramente o assunto. É difícil, tem muita coisa, tem filosofia no meio, tem história, tem essa porrada de nome de alemão, quem gosta disso? Mas quando a gente toma o nosso tempo, né? Faz com calma, divide em 2, 3 blocos. Caramba, a cabeça entende as pecinhas. Ah, Rodrigo, mas precisa saber isso aí tudo em concurso? Olha, delegado de Polícia Civil do Espírito Santo 2019, não é o último, 2019 que foi anulado depois da fase discursiva, cobrou no espelho citação aos autores Liszt, Franz von Liszt, Ernest von Behlen e Weltzel. Se não me engano, os três, sem dúvida, não me lembro exatamente se cobrou outros também.
mas cobrou teoria da ação e algumas das críticas que o modelo clássico sofreu dentro das suas incoerências dogmáticas. Isso falando assim, só de nomes de autores. O outro ponto para o qual eu queria chamar a sua atenção você é obrigado a decorar nome de autores? Não é obrigado, mas isso facilita. Além de ter caído em Delegado do Espírito Santo, prova discursiva, para você escrever o nome dessa galera, em 2019, várias vezes ele já apareceu em prova objetiva. E o óbvio fato de que eles ajudam a te situar também deve ser mencionado. Porque uma questão de prova pode muito bem te dar ali características de uma ação, ou a ação causal naturalista que a gente viu, ou a culpabilidade psicológico-normativa que a gente vai ver no modelo neoclássico, ou a noção de ação finalista ou teleológica, ou antecipação biocibernética, que é lá do finalismo e, portanto, bem mais próxima dos dias de hoje, e te dá o nome de um autor. Se você lembra do nome do autor, você fica muito mais tranquilo para falar, puta, eu não lembro exatamente dessa categoria, mas eu sei que no sistema clássico os autores são Liszt e Belling. Portanto, se apareceu isso aqui, eu sei que está falando do sistema clássico. Então, preste atenção nisso, não negligencie o decorar de nomes e tal. Ah, mas vai cair exatamente perguntando qual foi o autor que escreveu isso? Não, não cai assim. Mas mesmo que não caia, né? Pô, qual era o conceito de ilicitude formal e de ilicitude material dentro do sistema clássico? Mesmo que não caia isto aqui te ajuda a pensar a coisa como um todo e, portanto, a entender a ideia. Agora preste atenção no seguinte. Isto aqui tudo é faceta objetiva. E a faceta subjetiva? Aqui é o lugar da teoria do delito, em que Ehring e Liszt, e também Belling, conceberam a culpabilidade. E se aqui conceberam a culpabilidade, é aqui, na faceta subjetiva do delito, que nós examinaremos os elementos psíquicos ou psicológicos do crime. Dolo, culpa e imputabilidade. E esses três elementos, essas três categorias, essas três coisinhas eram os dados, os elementos, as categorias, os componentes da faceta subjetiva do delito. Que, perceba você, estava estritamente vinculada a elementos psíquicos. Pelo menos assim diziam os penalistas clássicos. A elementos psíquicos. Dolo, culpa e imputabilidade. Mas a gente encontra algumas variações na estrutura dessa culpabilidade. Primeiro, a gente encontra uma variação entre o pressuposto da culpabilidade e as espécies de culpabilidade. O que é mais cobrado sobre isso aqui é imputabilidade no sistema clássico é o pressuposto da culpabilidade e dolo e culpa são as espécies de culpabilidade. Essa é a exata maneira como Liszt descreveu a coisa? Não é, mas isso cai em prova dessa forma. Imputabilidade é o pressuposto da culpabilidade, dolo e culpa são as espécies da culpabilidade. O que isso quer dizer? A palavra imputabilidade, pela sua própria, pelo seu signo linguístico, né, designa aquilo que pode ser imputável. Ou aquele, desculpa, que pode ser imputável. Se eu tenho imputabilidade, é sinal de que algo pode ser imputável em meu desfavor. Essa imputabilidade, portanto, que você encontra nas provas atrelada a um pressuposto da culpabilidade, nada mais é do que uma capacidade. É a capacidade de ser imputável. Portanto, a capacidade de ter em seu desfavor imputada alguma coisa. Mas espera aí, imputada o quê? Imputada a culpabilidade. Que pode assumir duas, agora sim a palavra de Liszt, formas de imputação. Primeira, a forma de imputação da culpabilidade dolosa. Segundo, a forma de imputação da culpabilidade culposa. Então, isto colocado, a imputabilidade é a capacidade de ser imputável, portanto, é a capacidade de ter contra si imputada a culpabilidade. E dolo e culpa são as duas formas de imputação dessa mesma culpabilidade. Primeiro a culpabilidade dolosa e depois a culpabilidade culposa. Agora, tanto essa imputabilidade como essas formas de imputação
São critérios que, em List, são muito conceituados e muito trabalhados. Você encontra na literatura do dia a dia, e do cotidiano, uma noção muito simples que para aqui e fala: na culpabilidade do sistema clássico, a imputabilidade é o pressuposto da culpabilidade, e dolo e culpa são as formas de culpabilidade. Forte, tchau, beijo, um abraço. Tá, mas espera aí, o que é que compõe essa capacidade de culpabilidade? Segundo List, várias subcapacidades, especificamente 5 delas. E aí nós podemos ler as palavras exatas do próprio List, porque ele é capaz de falar muito melhor do que eu sobre a sua própria obra. Eu permito a você ler um trecho das suas palavras. List dizia que esta capacidade de imputabilidade, desculpa, que essa capacidade de culpabilidade, que ele chama de imputabilidade e que é o pressuposto da culpabilidade, é uma capacidade de responder a exigências da vida comum dos homens. E aí ela será dividida em várias subcapacidades. A primeira, capacidade de engendrar representações para completa valoração social. Então, capacidade de engendrar representações para completa valoração social. O que é que isto quer dizer? Que para que eu seja imputável, eu devo ter a capacidade de representar as valorações que a sociedade faz de um determinado comportamento. A segunda subcapacidade é uma capacidade de associar essas mesmas interpretações, essas mesmas representações da valoração social de maneira normal e com velocidade normal. Ou seja, eu preciso conseguir fazer essas valorações, essas representações sociais, assim como todo mundo faz, sem interferências de ordem psíquica, sem doenças mentais, sem incapacidade de ordem psicológica, sem nada disso. Terceiro, a existência de uma base efetiva de tais representações, de tal sorte que a força motivadora das normas gerais, jurídicas, morais, religiosas, etc., corresponda à média. A média do quê? A média das pessoas que fazem essas representações. Eis aqui a origem, um pouco anterior ao que ela costuma parecer, do famoso homem médio. Ou seja, será imputável aquele indivíduo que consegue saber o que está fazendo, aquele indivíduo que consegue valorar, engendrar as representações da sociedade acerca do seu próprio comportamento, aquele indivíduo que sabe as consequências do que está fazendo, aquele indivíduo que consegue fazer essas representações na velocidade normal, da maneira normal, sem faltas de capacidade mental, sem doenças mentais e coisas do gênero. E ainda aquele indivíduo que valora as normas morais, as normas religiosas, as normas jurídicas, as normas sociais, assim como todos os outros. Portanto, eis aqui o homem médio. E por fim, isso aqui é importante, a capacidade de ter normalidade tanto da direção como do vigor dos impulsos da vontade. Normalidade tanto da direção como do vigor dos impulsos da vontade. Ou seja, é imputável, de acordo com essa sua capacidade, aquele indivíduo que tem estímulos e impulsos normais, que todos os homens têm, ou seja, ele não tem estímulos indevidos, não tem impulsos indevidos, não sente vontades incontroláveis, e ele tem a capacidade de reprimir esses próprios impulsos que ele sente e de resistir a eles. Então, List sintetiza da seguinte forma: é suscetível de imputabilidade, ou seja, é imputável, portanto, tem o pressuposto da culpabilidade. Todo homem com desenvolvimento mental e mentalmente são, cuja consciência não se encontre perturbada. O conteúdo normal e a força motivadora normal das representações constituem a essência da imputabilidade. Isto, portanto, faz com que List e Binding se aproximem num ponto. Que nós já vimos, List e Binding se diferenciavam num ponto que era o conceito de ação. Para Binding, era preciso trabalhar com um conceito unitário de ação, segundo o qual a ação e a ação culpável era a mesma coisa. Agora, List e Binding aqui se aproximam num outro ponto, que é ter a imputabilidade, é ter a capacidade de ação culpável. Então veja como as coisas são complexas aqui, né? Ah, tal modelo é isto, tal modelo é aquilo. Pô, muitas vezes as coisas caminham juntas aqui, né? Muitas vezes as coisas caminham juntas, porque se List e Binding se diferenciam na ideia da existência de uma faceta objetiva ou subjetiva do injusto, para List,
ou de uma ação unitária, que é ação antijuridicamente culpável, para binding, aqui eles se aproximam ao trabalhar a imputabilidade como capacidade da ação jurídica. E o dolo e a culpa? Bom, recorramos novamente à lista. Dizer, dolo é o conhecimento que acompanha a manifestação de vontade de todas as circunstâncias do fato que acompanham o fato previsto pela lei. E a ideia de culpa, ela pouco aparece com esse nome. Na realidade, a gente hoje, quando diz dolo e culpa, formas de culpabilidade, a gente é muito anacrônico, porque Nietzsche não chamava isso aqui de culpa, Nietzsche chamava isso aqui de negligência, que na nossa literatura aparece como uma das formas da culpa. Mas vê como a gente ir voltando, né, com calma, é um processo de descobrir os nossos próprios anacronismos, né? Um processo de descobrir os nossos próprios anacronismos. Licht não se referia aqui a dolo e culpa. Ele se referia a dolo, porque dolo já era uma categoria do direito romano, que o seu professor sabia muito bem, e se referia à negligência, que também era uma categoria do direito privado romano. Então, hoje, a gente usa negligência como uma espécie de culpa. Em Licht, negligência é a culpa. E o conceito de negligência em Licht é a não previsão do resultado previsível no momento em que ocorreu a manifestação de vontade, sendo previsível o resultado quando o sujeito tivesse podido e devido prevê-lo. Simples assim. Então, a punição do dolo em Licht, ou seja, a imputação da culpabilidade dolosa, se baseia nessa vontade e nesse conhecimento de praticar um ilícito. A punição da culpa, que em Licht assume a forma da culpabilidade culposa, né? Ou da culpabilidade por negligência, que é uma forma de imputação, se baseia especificamente na ideia de que o autor não reconheceu, podendo fazê-lo, sendo ele era capaz de fazer, o significado antissocial do seu comportamento. Toda essa construção, ou seja, imputabilidade como dolo e como culpa, imputabilidade como pressuposto da culpabilidade e mais aprofundadamente como capacidade de culpabilidade e dolo e imprudência como formas de imputação ou como a Sebrasco gosta de cobrar espécies de culpabilidade, compunha a teoria psicológica pura da culpabilidade. E isso aqui aparece 1000 vezes por minuto em prova de concurso para delegado. O nome, teoria psicológica pura da culpabilidade. Por que psicológica pura? Porque ela se propõe composta por elementos subjetivos, psíquicos, psicológicos, portanto. Por isso, teoria psicológica pura. Aqui há mais alguns problemas que as críticas ao sistema clássico apontaram. Primeiro, não é possível que nós expliquemos a culpa sem que nós expliquemos um dever de agir. E o dever de agir é sempre normativo. Portanto, não é possível que nós consigamos explicar a culpa sem recorrer à norma. Isso significa dizer que as tentativas de Licht, Belling e outros de explicar a culpa a partir de uma base naturalista, deram errado. Assim como deram errado as suas tentativas de explicar a omissão. Então, assim como a omissão era mal explicada no modelo clássico, a culpa também era, porque seria indispensável recorrer a uma base normativa que os causalistas não faziam para explicar adequadamente a culpa. Ao mesmo ponto, seria muito difícil explicar a tentativa sem recorrer a aspectos normativos. Então, a crítica à tentativa era muito poderosa, aqui também no sistema clássico. Ao mesmo ponto, seria muito difícil explicar particularidades do concurso de pessoas como a autoria mediata e o controle da vontade sem recorrer a bases normativas e sem inserir dentro da ação alguns elementos psíquicos. Então, de tudo isto aqui, ou seja, de toda a faceta objetiva e da faceta subjetiva do delito, o que sobra a nível de críticas, a omissão é mal explicada, a ação é mal explicada, a culpa é mal explicada. A tentativa é mal explicada. A ilicitude tem problemas metodológicos, mas que na época até passavam batido, mas com os neoclássicos ou neocantianos passam a ser muito mal vistos. A autoria mediata no concurso de pessoas é mal explicada. Teoria da ação causal naturalista
Ilicitude, formal e material. Relação tipo e ilicitude, teoria do tipo neutro, avalorado ou acromático, ou fase da total independência. Culpabilidade, teoria psicológica pura, era a teoria que dispunha sobre os componentes dessa categoria do delito. E qual era, por fim, o conceito de culpabilidade? Um vínculo psíquico entre o autor e o seu fato. Enquanto o conceito de ação está muito mais atrelado, nós já demos um conceito de ação, mas ele está muito mais atrelado à ideia de causalidade material. Portanto, um vínculo material, naturalístico, entre o comportamento e o resultado. Norteia toda essa construção o conceito de causalidade física ou de equivalência dos antecedentes causais, que é o elemento construtor base de aproximação entre o discurso jurídico do sistema clássico e o discurso científico do método positivista das ciências naturais. Portanto, é a causalidade física aqui, a noção de equivalência dos antecedentes causais, o elo de ligadura entre o direito penal e as ciências naturais. Os penalistas aqui queriam fazer. Meu amigo, vimos aqui em 3 aulas o que é o sistema clássico de delito. Você, a essa altura já percebeu que a coisa é mais complexa do que a gente vê por aí. Agora, é preciso saber cada item desse em detalhe? Não, convém, porque tudo isso já caiu em prova. Mas como aqui nós não temos tempo de 10 minutos, 15 minutos, pelo contrário, temos tempo suficiente para dividir, inclusive, a aula em vários encontros, me foi possível apresentar a você um panorama geral. Claro, poderíamos ficar aqui mais 3, 4 horas, sem dúvida. Mas eis aqui um bom panorama, uma boa carta náutica para você se nortear nesse tema. Aí na sequência a gente faz aí sistema neoclássico, sistema finalista e seguimos. Não deixa de mandar aqui nos comentários o que você achou de todas as 3 aulas sobre o sistema clássico. Se inscreve no canal do DD, ativa o sininho. Nosso Instagram à disposição para você seguir, @profrodrigobarcelos com 2 L's e @dedicaçãodelta. Não deixe de acompanhar a gente por lá. A gente segue. Um abraço, até breve.